Você já se sentiu envergonhado por acreditar que não tem fé o suficiente? Ou talvez você já deve ter pensado, será que Jesus se decepciona comigo? Prazer, eu sou o Jefferson Monteiro e eu convido você a recapitular a lição dos adolescentes comigo. Hoje nós vamos falar como a fé pode transformar as nossas falhas em testemunhos poderosos e como uma fé pequenina pode mover montanhas. Se liga no vídeo comigo. Hoje nós iremos recapitular a lição de número 6, que tem como título Movendo Montanhas. No contexto em que a lição ela discorre, no contexto bíblico, a gente vai acompanhar em que os discípulos e Jesus eles foram para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Lá se predominava a idolatria. Os discípulos foram postos a cultos pagãos. Ellen White menciona isso no livro O Desejado de Todas as Nações, ou, melhor dizendo, no livro O Libertador, que você está acompanhando, né? Está lendo junto com a lição. Agora pensa comigo, Jesus ele desce do monte com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando ele desce do monte, ele encontra uma bagunça lá embaixo. Era gente gritando, eram os escribas zombando, os discípulos frustrados, um pai desesperado e um menino sofrendo. Jesus percebe uma coisa, falta fé. Os discípulos tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram. Os discípulos estavam desesperados, humilhados, precisando de um milagre. E então, Jesus aparece. A multidão não cria mais. Os religiosos só sabiam zombar. E o pai diz a Jesus, se pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Esse é o momento em que eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 9, nós iremos ler a partir do versículo 23. Diz o seguinte: Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Perceba, eu não sei se você acredita que a sua fé provavelmente é pequenina. Eu não sei se você tem o seguinte pensamento, será que Jesus se decepciona comigo? Eu não sei se você precisa fazer essa oração, mas se você acredita que a sua fé é tão pequena, se você acredita que Jesus se decepciona com você, então faça essa oração hoje. Jesus, me ajuda na minha falta de fé. E isso é muito importante a gente fazer e a gente ter a ciência da nossa fé, porque na nossa jornada cristã a gente tem o desafio de crescer na fé. Perceba comigo, os discípulos, eles andavam com Jesus. Os discípulos ouviam Jesus. Eles viram vários milagres, escutaram várias parábolas, mas eles não tinham fé o suficiente para enfrentar a crise. Mas Jesus não desistiu deles, assim como Ele não desiste de mim e de você. Jesus continuou corrigindo, Jesus continuou ensinando e Jesus continuou inspirando até que a fé deles floresceu. Jesus não desiste de quem está aprendendo a crer. E sabe qual foi a chave principal para mudar essa história? Jesus explica. Volte comigo para o texto. Marcos capítulo 9, vamos ler agora o versículo 29. Olha só, qual foi a chave principal para mudar essa história? Jesus diz, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ou seja, a fé ela não nasce do nada, ela se desenvolve com o tempo, ao lado de Deus. No verso para memorizar dessa semana, está lá em Mateus 16, 24, que vai dizer, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Meu amigo e minha amiga, ser cristão não é fácil. Não é só sobre milagre, não é só sobre bênção. Ser cristão é compromisso, é cruz, é entrega total. Fé não é só sobre acreditar que Deus pode fazer. Fé é sobre acreditar mesmo quando Deus ainda não fez. Vamos acompanhar na lição
na parte de sexta-feira uma história muito interessante, que durante a Segunda Guerra Mundial eles estavam investigando em prédios abandonados, prédios que foram bombardeados. Eles estavam procurando soldados inimigos. Mas então, ao descer um porão, eles acompanharam que algumas frases foram entalhadas, foram escritas na parede daquele porão, de um possível prédio. E possivelmente aquela parede foi escrita por um judeu. E um texto aparece naquele momento. Um texto aparece naquela parede. E o texto é muito lindo. E ele diz: creio no sol mesmo quando não aparece. Creio no amor mesmo quando não é demonstrado. Creio em Deus mesmo quando ele fica em silêncio. A pessoa que escreveu isso, provavelmente ela perdeu tudo. Tudo que era seu por direito foi tirado, foi tomado dessa pessoa. Mas mesmo assim, a sua fé era forte o suficiente para mover montanhas. A montanha da dúvida e do sentimento de perda de tudo. A fé move montanhas. Isso é um fato. Que tipo de situações aparentemente impossíveis você terá que enfrentar nessa semana? Você já viu um grão de mostarda? Ele é muito pequeno. Ele tem cerca no diâmetro de 1 a 2 milímetros. E se você colocar ele na palma da sua mão, você quase nem vai perceber que ele está ali de fato, porque é muito pequeno, como você pode ver na foto. Mas Jesus disse que basta esse tamanho de fé para que a gente possa mover montanhas. O que me chama bastante atenção é que na lição diz que nos tempos antigos as pessoas pensavam que as montanhas tinham raízes bem fundas na terra. Então a ideia de mover montanhas era típica do ensinamento judaico para representar algo virtualmente impossível. Ou seja, você não precisa ter uma fé gigantesca, mas o que você precisa é ter uma fé viva. E como que eu faço isso? Primeiro, lendo a Bíblia todos os dias. Segundo, orando com sinceridade. Terceiro, lembrando o que Deus já fez por você. E quarto, agradecendo mesmo antes da resposta de Deus. A fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Ou seja, a fé precisa ser exercitada todos os dias. Como? Eu já expliquei, vou repetir. Primeiro, lendo a Bíblia todos os dias. Segundo, orando com sinceridade. Terceiro, lembrando o que Deus já fez por você. E quarto, agradecendo mesmo antes da resposta de Deus. Talvez nesse momento você esteja enfrentando um desafio que parece impossível. Talvez você possivelmente esteja com vergonha da sua fé que parece minúscula. Mas Jesus continua dizendo para mim e para você: tudo é possível àquele que crê. Então o desafio a você nesse momento: escreva nos comentários: Senhor, me ajude na minha falta de fé. Ou você pode escrever nos comentários: Senhor, eu quero exercitar a minha fé todos os dias da minha vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus não desiste daquele que está aprendendo a crer. A fé que move montanhas começa com uma semente. Plante a sua no dia de hoje. Que Deus te abençoe.